qualquer rede social, tem alguma coisa que vai ali pegar e fazer você pensar, putz, eu não tenho isso, ou nossa, essa pessoa, minha mãe ia chorando porque eu tava numa situação onde eu deixei os meus pensamentos me dizerem que eu não era boa o suficiente. Ter essa necessidade, essa ansiedade de ter o que o outro tem. Mas, por outro lado, a sua vida ela não está aonde você gostaria que ela estivesse. Pro vídeo de hoje eu quero dividir com vocês algo que tocou muito no meu coração, porque é algo que eu tenho muita dificuldade de lidar, e estudando a palavra eu vi que eu tenho agora uma solução para lidar com a bendita e famosa ansiedade. O que a gente faz e como a gente lida com a nossa vida quando as coisas parecem estar dando errado. O que a gente escolhe lidar com as decisões, com as situações da nossa vida quando elas parecem estar indo ao contrário do que a gente deseja. Pega o seu caderninho aí, que o papo com Jesus de hoje vai ser maravilhoso. Bom, vamos começar com o simples, que é a ansiedade. O que é esse sentimento? Aquele sentimento onde você acha que você tem controle da situação, mas na verdade você não tem controle, mas o seu interior acha que você sabe resolver, você acha que você tem que apaziguar, você tem aquela ansiedade de simplesmente lidar com a situação. E no mundo de hoje, na sociedade de hoje, é muito comum a gente se sentir assim, porque constantemente nós somos lembrados de tantas as coisas que não temos controle, principalmente com a tecnologia, na frente da tela, vivendo a vida do próximo e com constância se comparando e vendo o que o próximo tem, que nas redes sociais é uma vida perfeita, e nos lembrando do que a gente não tem, seja isso material, seja isso paz, seja isso um relacionamento saudável, seja isso um casamento, amizades. Quando você abre o seu Instagram, quando você abre o seu Facebook, qualquer rede social, tem alguma coisa que vai ali pegar e fazer você pensar, putz, eu não tenho isso, ou nossa, essa pessoa constantemente lidando com uma ansiedade desnecessária, porque a gente se compara, porque a gente acha que a nossa vida deveria estar num caminho, mas a nossa vida está em outro caminho, e por causa do outro, muitas vezes, a gente acaba tendo essa comparação, essa voz aqui dentro que te lembra que de alguma maneira você falhou, por isso que você não tem a vida que você quer. Porque é muito comum a gente ter que lidar com esse sentimento. Porém, deixa eu te contar uma coisa. Como uma influencer e uma pessoa que ama, não só edita, mas ama edição, eu te digo, é apenas isso. Ninguém tem uma vida perfeita. Ninguém. E eu vou te dizer mais. Ontem mesmo eu postei um vídeo no meu Instagram sobre a nossa rotina, nossa manhã perfeita. Mas eu não postei que eu passei a minha manhã inteira chorando. Pra vocês verem como a gente escolhe o que a gente compartilha com o outro, escolhe o que a gente compartilha com a internet. Então, como que eu vou me comparar com o próximo, sendo que aquilo nem é a verdade total? Mas vamos dizer que você não tem esse problema da comparação. Você não tem esse problema de ter essa necessidade, essa ansiedade de ter o que o outro tem. Mas, por outro lado, a sua vida ela não está aonde você gostaria que ela estivesse. A palavra que eu escolhi hoje está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, os que tirou do Egito, estará com vocês. Vamos agora, estudar a palavra. Aqui em Deuteronômio fala, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos. Isso pode ser de várias maneiras, não necessariamente, literalmente, um inimigo tá ali contra a sua vida, mas a gente pode identificar o inimigo como a ansiedade, medo também pode ser um inimigo, certo? A barreira do medo. Você não consegue ir pra frente, você não consegue tomar uma decisão, você não consegue sair de onde você tá por medo. Isso acaba sendo um inimigo. O inimigo pode ser você mesma com as suas idealizações de perfeccionismo. Isso, pra ser bem vulnerável aqui com vocês, é algo que eu, Beatriz, lido, porque eu tenho essa necessidade de perfeccionismo. Enfim, essa guerra contra os inimigos pro hoje, pra nossa vida, ela pode ser identificada em vários cenários. E eu achei interessante que essa palavra fala, e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu. A famosa comparação. Você pega essa guerra que você tá tendo contra o seu inimigo, contra algo que tá sendo contra a sua vida, e aí você junta com a comparação, que é lidar com a vida do próximo, redes sociais, ou até mesmo seu amigo próximo, seu parente próximo. Aquela comparação. Quando você vê cavalos, carros de guerra, um exército maior do que o seu, aquele famoso ditado, a grama do vizinho mais verde,
tá melhor que a minha. Quando você estiver lidando com o seu medo, quando você estiver lidando com a sua ansiedade, contra a sua comparação, quando você vê que o fulano tem uma vida melhor que a sua, não tenha medo. Não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que tirou vocês do Egito, estará com vocês. Essa questão do tirar do Egito, né, em Deuteronômio fala sobre como o povo que estava no Egito, o povo de Israel que estava no Egito, Deus os tirou de lá para a terra prometida. Deuteronômio é um livro muito interessante que eu li recentemente, estudei recentemente, é do Velho Testamento, e ele vem com as leis de Moisés. É a promessa de Deus tirando o povo dele do sofrimento que era estar ali no Egito para a terra prometida. É muito interessante estudar esse livro, mas hoje eu vou estar em foco esse versículo porque eu achei muito interessante. Essa questão, né? Não tenha medo. Anota aí. Circula. Não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o seu medo, a sua ansiedade, não importa que o vizinho tenha uma grama mais verde que a sua, maior que a sua, melhor que a sua. Deus estará com vocês quando você for pra guerra contra o seu inimigo. Mas tá bom. Vamos lá. Bia, minha vida ela não tá como eu gostaria que ela estivesse. Eu posso vir aqui com tantos exemplos de comparação. Comparação, ela te impede de olhar e enxergar as suas próprias bênçãos. A gente tem que parar aí. A comparação ali, ela já pega e meio que, sabe, não faz com que você consiga enxergar as bênçãos que você já tem. É muito interessante isso quando a gente realmente para pra pensar e reconhecer quando a gente erra. A grama do vizinho, ela pode até estar mais verde, mas talvez é porque o vizinho passou mais tempo trabalhando naquela grama para ela estar dessa cor. Mas todo esse tempo que ele estava lá fora trabalhando, talvez eu estava aqui curtindo a minha família. Talvez eu estava aqui trabalhando em outra área dentro da minha casa. Enfim, vamos talvez parar com essa analogia do vizinho e a grama dele. Mas eu quero dizer, enquanto aquela pessoa está postando ali que ela tem uma vida perfeita, não significa que necessariamente a sua não seja. Não significa que a edição que a pessoa postou, a edição da história que te contaram, pode ser uma anulação da sua história, pode ser uma anulação do seu dia, da sua felicidade, das suas conquistas. Não é porque a vida do próximo tá linda que não significa que a sua esteja. Ah, mas a sua não tá agora, não significa que ela não vai estar. Desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu gosto muito de acompanhar hockey, que é aquele jogo no gelo, sabe, com os pauzinhos. Eu gosto muito de assistir, eu sempre gostei, na verdade, uma parte de mim sempre gostou quando eu morava no Brasil, mas eu nunca acompanhava. E aí eu me mudei, depois de um tempo eu comecei a acompanhar. E eu gosto muito de ir nos jogos aqui da minha cidade, é um time bem grande. E recentemente, o nosso time aqui, né, chama Capitals, o melhor jogador da liga fez um gol no último segundo, faltando 1 segundo, ele fez um gol e mudou o placar. Você sabe que tem aquela frase, né? 45 do segundo tempo, que é quando no último segundo fez um gol, no último segundo virou o jogo e o time que tava perdendo tá ganhando. E eu acho que você já sabe pra onde que eu tô indo falando tudo isso, né? A sua vida pode não estar da maneira com que você sonhou, que você deseja que ela esteja agora, mas não significa que você não pode fazer um gol no último segundo. Ou melhor, não significa que Deus não pode chegar e mudar tudo no último segundo. Em Efésios 6:13 diz assim: por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Eu achei também muito interessante esse versículo que ele fala sobre a armadura de Deus. É muito importante a gente estar preparado para lidar com os obstáculos que a vida coloca no nosso caminho. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Você compara a sua vida de hoje, o seu dia a dia, o seu presente, com a versão que você criou na sua cabeça. A gente pode se comparar com nós mesmos. Ah, eu achei que com 27 anos eu já estaria rica, eu já teria viajado, eu já teria conseguido a promoção que eu queria. O que é completamente normal a gente sonhar, é completamente normal a gente pegar e fazer planos pro futuro, mas não significa que tudo vai andar bonitinho. E essa comparação, ela pode cair nesse caminho também. A gente acaba se comparando com nós mesmas. Mas aí você parando pra pensar e a gente olha novamente pro versículo e fala: por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo
E se a gente voltar pro versículo de Deuteronômio, quem é o inimigo? É o medo, é a ansiedade, é a comparação. O dia que chegar a comparação comigo mesma, a comparação com tal fulana, a comparação que seja, a ansiedade que seja, o medo que seja, você tem que estar com a sua armadura de Deus já ali, querida, ali, bonitinha, porque não vai te afetar. Deus, ele não quer que você se preocupe. A paz que a gente tem que ter tá nele, vem dele e apenas dele. A gente tem que saber descansar, saber vestir a armadura dele e descansar nele. É isso que ele espera da gente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Continuando no versículo 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. A comparação, ela faz com que a gente não enxergue as nossas bênçãos. Logo, quando a gente não enxerga o que a gente tem, quando a gente não enxerga a nossa bênção, a gente não consegue agradecer, a gente não consegue pedir, porque a gente meio que fica cego, a gente não enxerga, a gente não vê onde a gente tá indo, a gente não vê o que a gente tem, o que a gente deve agradecer, a gente fica perdido. E é muito fácil a gente cair nesse ciclo, e dia após dia a gente acaba, sabe, meio que acumulando esse sentimento, e a gente esquece de agradecer, a gente esquece de estar na presença de Deus. Com isso a gente esquece de vestir a armadura dele. O que é a armadura dele, Bia? É a palavra, é você saber descansar, é você saber confiar, é você saber ter fé. Em Deuteronômio fala, quando você for à guerra, e não se você for à guerra. Já tá ali na Bíblia dizendo, você vai enfrentar dificuldade, mas não tenha medo, porque eu, Senhor teu Deus, estarei com você. Deus já tá ali dizendo, a vida não é fácil, meu amor. Não adianta, você vai lidar com dificuldades, você vai ter guerras com os seus inimigos, mas você não precisa ter medo porque eu vou estar com você. Se o seu foco está nessa partezinha da Bíblia, você vai ter a paz dele, você para com a comparação, fulano ganhou isso, fulano fez aquilo, a menininha tem isso, a vida dela tá desse jeito, a minha não tá. Silencia todo esse pensamento, silencia todas essas vozes da minha cabeça e foca em uma parte só. Não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Não adianta a gente querer acelerar, porque Deus sabe o tempo para todas as coisas. Só Ele sabe os planos que Ele tem para nossa vida e a gente precisa descansar. A armadura de Deus, ela também serve para nos lembrar da misericórdia de Deus. Ou seja, já aposto que tem alguma situação da sua vida que Deus já te tirou, já te livrou, já fez um milagre na sua vida que você, sabe, naquele momento você fala, Deus, obrigada, Deus, uau, maravilhoso, Deus, 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 Deus. Passou um tempo, você tá em outra situação difícil, você tá em outra situação onde você não vê saída e você esqueceu que naquela situação que passou, Deus estava contigo o tempo todo. Por que agora nessa daqui você acha que Ele não tá? Ter a armadura de Deus também é você lembrar das maravilhas que Deus já fez na sua vida. É você lembrar que Deus não te abandonou. Ele tá contigo. Não tenha medo. E voltando também para a referência que eu fiz do jogo de hóquei, o jogador, ele fez um gol no último segundo. Fez um gol. Meu Deus, tudo mudou em um segundo. Imagina se eu tivesse desligado a TV. Imagina se eu tivesse ido embora do estádio. Imagina se eu tivesse desistido de assistir o jogo. Eu ia perder aquele um segundo onde tudo muda. Imagina se você desiste e você não vê a maravilha que Deus pode fazer na sua vida naquele último segundo. Pensa aí. É poderosa essa pregação, esse estudo aqui. Eu sei que é, porque ela toca aqui, ó. Então, por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa conhecer a palavra, porque hoje a Beatriz que antes estava... Hoje a Beatriz tá, Senhor. E eu passei, gente, ontem, minha manhã chorando, porque eu tava numa situação onde eu deixei os meus pensamentos me dizerem que eu não era boa o suficiente. Mas depois de pedir oração para pessoas próximas, depois de conversar com meu marido, colocar as coisas para fora, ele falar para mim, Deus tá com você, o seu foco tá errado, o seu foco tá no desespero, na ansiedade, no medo, o seu foco tem que estar na sua fé. Menina, mudou tudo, aquele um segundo, mudou tudo, porque a paz do Senhor entrou no meu coração e ela ficou. Ela ficou porque agora eu já não tô nem mais preocupada. O que eu tava pensando ontem, hoje eu já tô bem melhor, porque eu sei que eu tenho um Senhor comigo que não desiste de mim. Então não deixe que os problemas ao seu redor, que a comparação com algo da internet, com a comparação com o seu vizinho, com a sua família, com a comparação que você mesmo faz de você, consuma a sua cabeça de uma maneira que você meio que se convence que aquela preocupação que você tem, ela é digna de chegar e falar pra Deus, deixa que eu cuido disso, deixa que a minha ansiedade já tomou conta, deixa que eu não preciso de Deus, tá tudo bem. Não deixe chegar nesse ponto. Se você tá preocupado, ore. Se você tá desesperado, ore. Se você não sabe o que fazer,
Como é que é? Você falou orar? Ore, porque Deus tá ali pra você e Ele quer que você entregue nas mãos dele. O foco do vídeo de hoje é isso, entregue nas mãos de Deus. Quando você for, porque você vai enfrentar os seus inimigos, não importa quem, não importa o que, lembre-se que Deus está contigo. Lembre-se que Ele não desiste de você. Lembre-se que tudo pode mudar no último segundo. Gente, muito obrigada por mais um videozinho. Esse é o segundo episódio do Papo com Jesus. Fico muito feliz com o feedback que vocês têm me dado. Recebi algumas mensagens e eu só tenho a agradecer pelo carinho, pela atenção, pelo momento aqui que você tira do seu dia para estar aqui comigo no meu estudo da Bíblia. Lembrando que os comentários estão aqui abertos para todos nós, pra gente fazer aquele papo. E já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum videozinho, tanto os vlogs da nossa vida aqui nos Estados Unidos, como toda quarta-feira mais um episódio de Papo com Jesus. Um super beijo, eu vejo vocês no próximo episódio de Papo com Jesus.